Bom dia, começando mais um programa falando de trânsito. Bom dia aos nossos internautas, bom dia aos ouvintes aí da Futura. Recebendo hoje aqui o nosso querido colega de equipe, colega de trabalho, nosso querido Rovani da Autoescola Minasul. Bom dia, Rovani. Bom dia aos ouvintes da Rádio Futura, bom dia aos internautas, bom dia para Bárbara, bom dia Meire, bom dia Duarte. Vamos que vamos. Bom dia, Bárbara. A Bárbara também aqui presente. Bom dia, Meire. Bom dia ao nosso convidado de hoje. Bom dia à equipe toda aqui da rádio e a todos os ouvintes. Bom dia, Duarte. Duarte, falar o nosso telefone aí para o sorteio, né? E para as participações, quem quiser fazer pergunta aí para o Rovani, ou para mim, ou para a Bárbara, só mandar aí no WhatsApp e no telefone. Duarte, bom dia. Bom dia, Meire. Bom dia, Rovani. Bom dia, doutora Bárbara, a Amanda lá na nossa vanguarda, o Adão e o Wallace que estão saindo ali agora, os nossos ouvintes, internautas. O telefone da Futura é o 3622-9606, 3622-9606. E o WhatsApp 99919-1069. Esse é o WhatsApp da Futura FM. Você pode também deixar a sua pergunta no Face, para você que está online, e também aqui no nosso YouTube, que já estão todos ativos aqui. E Instagram também ativo. Estamos aí com todas as redes operacionais para você participar do programa Falando de Trânsito de hoje. Bom dia, Amanda, nossa secretária, que ela está ouvindo lá, mas ela não pode falar conosco. Queria também avisar que os nossos patrocinadores do programa Falando de Trânsito, Concred Veículos, a Concred Veículos, loja de veículos novos e usados, fica ali na Avenida Paulo Queradia, 181 e 306, no telefone 3622-2737 e no 3622-0686. Fica ali no bairro São Vicente, na rua do Major Pereira. Você aí que quer comprar seu carro novo ou usado, procura lá o Daniel, o Cristiano. Comprou seu carro, falou que ouviu o nosso programa aqui falando de trânsito, você vai ter direito a uma transferência por conta da Concred Veículos. Precisou aí trocar seu carro? Concred Veículos, loja de veículos novos e usados. Autoescola Minasul, nossa patrocinadora também, hoje representando a autoescola aqui, o nosso amigo Rovani, fica ali no endereço da Avenida João Antônio Pereira, pertinho da delegacia, né? Fica bem de esquina. O telefone 3622-5005. Chegou lá, só procurar a Renata e falou que a Meire indicou a autoescola. Nós estamos aqui para confirmar o que nós estamos falando com o Rovani. Rovani, bom dia mais uma vez. Vamos começar aí com o nosso bombardear de perguntas para você, porque o pessoal está questionando a gente, perguntando muito, mas muito sobre habilitação, que nós temos que falar bastante aqui no programa sobre habilitação. Mesmo porque Itajubá tem a fama que quem tira carteira em Itajubá, né, pode dirigir em qualquer parte do país, porque aqui nós temos os melhores instrutores, os melhores examinadores, e o pessoal fala muito bem de quem tira carteira em Itajubá. Então, assim, nós tivemos algumas perguntas durante a semana que o pessoal, a gente pede para cliente passar para nós o que quer que a gente pergunte para vocês. Eu, a Bárbara, junto, nós sempre vamos anotando, né, Bárbara? Sim. Algumas perguntas que as pessoas faz para a gente. Uma delas é sobre a carteira provisória. A carteira provisória, ela pode ser usada em todo o território nacional? Sim, é isso aí. A PPD, né, a permissão para dirigir, ela é válida em todo o território nacional. Em alguns casos até pode ser no exterior, na verdade. Há essa possibilidade, talvez, nos países que fazem parte do Mercosul. Eu não vou afirmar quais, ou algum deles, de fato. Mas talvez possa ser que essa possibilidade possa existir. Mas depende das convenções entre o Brasil, né, e os países nossos vizinhos, principalmente. Agora, para fora, realmente, não. No exterior, só depois com a CNH já definitiva. Tá, mas quem está com a provisória pode pegar a estrada e dirigir na estrada? Sim, isso é uma pergunta muito frequente em sala de aula, realmente. O pessoal já pergunta isso com muita frequência, que alguém falou, não pode pegar a rodovia. Não, isso não existe. Depois de habilitado, com a sua permissão em mãos, como eu falo em sala de aula, você pode dirigir do Iapoca ao Chuí.
Brasil inteiro, tá? Que não tem problema, rodovia federal, estadual, você pode sim dirigir em todo o território nacional. Ah, então não tem essa que a pessoa fala assim, ah, mas eu tô com a provisória e me falaram que eu não posso estar na rodovia dirigindo. Desde que a pessoa saiba dirigir e está ali porque ela tirou a habilitação dela, mesmo sendo provisória, ela está podendo Sim. trafegar nas rodovias, né? Sim, já teve uma menção sobre isso no Congresso, já por deputados, faz tempo, mas estavam pensando realmente em colocar essa questão, que eles iam limitar o quanto que a pessoa ia poder dirigir. Só que era sem nexo nenhum e inconstitucional se a gente for avaliar, né? Porque e o direito de vir das pessoas, né? Então, em resumo, o deputado queria que limitasse a pessoa, por exemplo, quem tirou a carteira aqui em Itajubá vai poder dirigir só dentro de Itajubá. Entendi. Ou seja, não tem como isso, né? Itajubá é uma cidade, entre aspas, pequena já. Agora imagina, eu vou aqui em Piranguinho comprar um pé de moleque. Não posso. Entenderam? Então seria nesse sentido que o deputado estava querendo, mas não vingou, lógico. Não teria nem como controlar também, como. né? Como é que você controlaria Sim, os né? condutores? Não tem como controlar isso. Mas isso realmente já cogitaram isso, mas não vai sair do papel. Rovani, eu costumo dizer muito que as pessoas podem fazer o curso que for, mas se ela não pegar ali na massa para fazer e trabalhar naquilo que foi dado para ela, ela não vai desenvolver. Sim. Ontem eu estava conversando com a minha funcionária sobre isso, porque a minha funcionária ela tirou a habilitação e assim quase não está dirigindo. Aí eu falei para ela, você precisa sempre estar pegando para poder estar praticando, né? Eu lembro quando eu comecei a fazer curso de computação, eu fiz 11 cursos de computação, enquanto eu não comprei o meu computador e coloquei ele na minha frente. Sim. Aí que eu comecei a ver realmente o que era que eu precisava. Eu precisava, era do meu computador. Eu achava que legal fazer o curso de computação, eu ia aprendendo. Eu fiz até como consertar um computador, eu fiz. Então, eu costumo falar para as pessoas que tiram a habilitação, que quando a gente trouxe a Priscila aqui para falar com o medo de dirigir, né? A Priscila ensina as pessoas que já têm a carteira, mas têm medo de dirigir. É justamente por causa disso, porque às vezes a pessoa tira a carteira e simplesmente não dirige mais. Aí, quando ela vai pegar no carro lá, daqui 5 anos, 6 anos, aí ela parece que volta todo aquele medo dela de quando ela começou a aprender a dirigir. Verdade. Então, realmente, as pessoas aí que tiram a provisória, né, a carteira provisória, ela tem que simplesmente estar ali praticando para que ela aprenda muito mais do que ela aprendeu enquanto ela estava na autoescola. Agora, vale também ressaltar, né, da importância da pessoa ter consciência, aqueles que realmente aprenderam na autoescola, tudo, né, desde a parte teórica à parte prática, depois de habilitado, se você passou no exame, realmente ele tem condições de dirigir. Uhum. Mas realmente, viajar, pegar a estrada, encarar uma viagem talvez um pouco mais longa, aí não é muito indicado. Digo assim, no início é bom fazer umas viagens mais curtas primeiro, para conhecer, se ambientar, né? Porque as aulas, na verdade, não é feita na rodovia. Talvez uma aula ou outra acontece, mas realmente é mais dentro das cidades, né? Na questão prática mesmo. Isso falando para quem tira de carro, né? Agora de moto, no estado de Minas inteiro, as aulas e exame é dentro do circuito fechado. E quando você vai para o trânsito é muito diferente. Eu acho que é diferente. isso que causa insegurança muitas vezes nas pessoas, né? Porque quando você entra sem um instrutor do seu lado, porque enquanto você está com um instrutor, você se sente seguro, né? A partir do momento que você está sozinho, muitas vezes a pessoa não sabe como agir em determinados momentos. E o complicado de uma rodovia é que segundos muda totalmente o resultado final, Por isso que é bom, né? Começar devagar. A prática, né? Sim. É continuar praticando. Ter a CNH provisória não quer dizer que você é o expert em direção. Quer dizer que você precisa continuar treinando para que futuramente você possa ter plenas condições de dirigir para qualquer lugar. Sim, sempre. Tem um internauta que fez a pergunta: quanto tempo dura para tirar a primeira habilitação? Na verdade, a gente sabe que depende muito do aluno, Principalmente. né? Assim, 99% depende do aluno para saber quanto tempo ele vai levar para tirar a primeira habilitação. Mas você poderia falar para nós quais são, desde o começo, o que a pessoa faz, mais ou menos para a pessoa ter ideia de quanto tempo ela tirando no primeiro exame que ela faz, mais ou menos quanto tempo ela levaria para estar com a habilitação na mão? Olha, hoje
como a gente tem hoje um processo realmente mais rápido, de fato, principalmente pela questão teórica primeiro, porque após passar pelo psicotécnico, né, hoje são 3 clínicas credenciadas na cidade, então não demora muito. E hoje, pelo menos lá na minha sala, eu tenho uma grade de aulas que eu que fiz alguns anos atrás, e a pessoa consegue fazer, na verdade, o curso teórico meu em uma semana. Mas é o que você falou, depende principalmente do aluno, só que ele tem que fazer de manhã, tarde e noite. Mas em uma semana, se ele começa de segunda de manhã, na sexta à noite ele está terminando. Às 45 horas, tudo certinho que é previsto. Tá? Então são 45 horas 45 de curso aula, teórico. isso, de 50 minutos, dividido certinho para cada matéria. Então, se a pessoa tiver tempo, né, vamos pensar assim que a pessoa que tenha tempo. Em uma semana ela faz o curso teórico após ter feito o psicotécnico. O psicotécnico leva ali uns 15 dias para ela fazer. A clínica agenda, mais ou menos, após a gente dar a entrada, uns 15 dias. Mais uma semana. Aí, na outra semana, ela já está fazendo prova. Olha, 2 meses hoje tira a carteira. Tira. Se tiver disponibilidade, né? Para dedicação integral. Se não for menos. Se não for menos até. Ô, Rovani, eu vou aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para minha amiga Janaína Barros, a nossa massoterapeuta, que hoje, inclusive, está sorteando aqui no nosso programa uma massagem ou uma drenagem lá do consultório dela, né? E a Janaína me fez essa pergunta: quanto tempo? Porque eu não tenho tempo para tirar a carteira, eu preciso tirar a carteira, mas eu não tenho tempo. Eu falei, se você não arrumar um tempo para você ir lá tirar a carteira, você nunca vai ter a sua habilitação em mãos. E como ela é uma pessoa inteligente, eu falei para ela, vai ser rapidinho que você vai ter. Lembrando que agora a gente tem uma novidade lá, né? Que a gente tem um curso teórico também online agora. Ela pode fazer em casa. Olha. Eu tenho disponibilidade, por exemplo, à noite. Em 3 semanas ela termina, se ela fizer só à noite. E pode fazer em casa hoje. Então, é uma novidade. A pessoa pode fazer o curso teórico online. Então, as pessoas que trabalham aí, estão precisando tirar a habilitação, o curso online já, o curso teórico que o Rovani também dá lá na autoescola, né, Rovani? Isso, na verdade, é a transmissão das minhas aulas, né? Uma empresa que a gente contratou, a gente transmite as minhas aulas para as pessoas que não podem ir, tá em casa. Eu tenho um aluno que foi transferido do trabalho, está fazendo aula lá em Pouso Alegre. Tem alunos que estão fazendo aula comigo, que é de Delfim Moreira. E assim vai. Tá. Aproveitando aí você falando do curso online, as pessoas que perdem a carteira por pontuação. Existe quando, vamos supor assim, ela perdeu, a pessoa lá que perdeu porque ela foi pega no bafômetro. Então, ela vai ficar 1 ano sem dirigir, né? E vai ter que fazer a reciclagem. Sim. Essa reciclagem, ela pode ser feita online também? Isso, a reciclagem e o curso de renovação, que quando o pessoal fica muito tempo sem renovar a carteira, né, tem que fazer um cursinho de 15 horas, que também é obrigatório. Mas os 2 cursos, primeiro começou deles, na verdade. Qual é esse tempo, Vani? 5 anos. Se ela passar de 5 anos sem renovar a carteira... Ela tem que fazer um cursinho teórico de 15 horas. 15 horas. Mas é só o cursinho, isso, não tem prova não. Sim. É só o curso. Agora já a reciclagem, aí faz as aulas, né, 30 horas, e ainda a prova, igual o pessoal de primeira habilitação, 30 questões, tendo de acertar 21. Então, ele pode fazer essa reciclagem online? Pode. Começou, na verdade, por ele, pela reciclagem e pela renovação online. Aí agora que chegou pra gente no teórico, para a primeira habilitação. E essa pontuação, e esse curso que ele faz online, no caso, quando é por pontuação, ele tem que fazer a prova. Essa prova só pode ser feita aqui na cidade de Itajubá, no caso... Isso, hoje é na UAI também, junto, né, com os alunos de primeira habilitação, que, lembrando que a UAI, né, é uma entidade que está sendo instalada pela cidade de Minas, né, vinculando vários trabalhos, não só da questão da prova, entre outros, né, mas realmente foi uma novidade muito bem-vinda, porque, como eu disse, ajuda a agilizar, porque hoje, se o aluno termina hoje, por exemplo, terça-feira, mais tardar sexta, talvez antes, ele já está fazendo a prova. Então está tudo mais fresquinho na cabeça. E tá porque aqui, né, pela Polícia Civil, a prova escrita, que era na FEP, né, estava sendo feita a cada 15 dias. E é só durante a semana, Rovani? Final de semana? Não, agora é isso. A prova é todo dia,
reciclagem é segunda-feira de manhã, toda segunda-feira. Prova especializada, né, que eles falam. E o restante da semana, a semana inteira, tem prova teórica de primeira habilitação. Então isso agiliza até mesmo Nossa, o processo para conseguir a Lembrando CNH. que saiu aquele intertício que tinha, né, em 2021, com a Lei 14.071, entre outras coisas. Então, o aluno não tem que, caso reprove, esperar mais aqueles 15 dias. Não, ele reprovou hoje, se tiver vaga, digamos, para amanhã, ele já faz de novo. Entendi. Tá. São várias as punições. Pode pegar de 3 a 12 meses, né? Sem habilitação, que você entrega na delegacia. Sim. E vai fazer o curso de reciclagem e tem que cumprir essa data que foi estipulada, no caso, para eles. Depois dessa data, tendo a prova feita, passou, tudo certinho, ele já pega a habilitação ou tem que aguardar mais um pouco? Tem que aguardar só a questão do período de suspensão. É só essa questão. Lembrando que a reciclagem ele pode fazer durante a suspensão, ele não tem que esperar, deu um ano, por exemplo, de dirigir alcoolizado, tem que esperar vencer um ano para fazer a reciclagem? Não, ele faz durante esse período de um ano, só que ele só vai conseguir pegar a carteira de volta depois que vencer a suspensão de um ano, por exemplo. Sim. Então, Com tem que o esperar certificado vencer. em mãos, que Isso, foi de aprovado conclusão na do curso, reciclagem, isso. tudo direitinho. Eu vou Exato. aproveitar a Bárbara aqui, sabe, Vânia, é que nós trabalhamos com isso no escritório Sim. da Avenida, né? Você sabe Sim. disso, que é recursos de multa independente da multa que a pessoa recebeu. Se a pessoa acha que foi indevida, acontece muito de veículo ser multado em outro estado, onde a pessoa nem foi nesse lugar, porque a placa cai no veículo da pessoa aqui. Então, qualquer motivo que a pessoa não concorde com a multa, nós lá no nosso escritório, na Avenida, na Rua Doutor Luiz Renó, a gente faz esse recurso de multa. Uma das multas que aparece muito para nós lá é sobre o bafômetro, porque é o bafômetro. A gente precisa informar, né, Bárbara, as pessoas que a polícia pega, recolhe a CNH, passam 5 dias, no máximo, a Polícia Civil entrega a carteira para a pessoa. Sim. Eu faço a pergunta para vocês, mas eu também estudo todo dia para isso. Eu também sei a resposta. Mas eu queria ouvir da Bárbara, né, Bárbara? Que a Bárbara está aqui, nós vamos aproveitar dela um pouquinho sobre isso, para que você pudesse falar para as pessoas o que acontece. A Polícia Civil devolve, sim, a habilitação. Sim, sim. Mas o que acontece? Pode contar. Na verdade, o que se fala muito por aí, as pessoas muitas vezes, tem 2 anos que eu fui peguei minha CNH de volta e não aconteceu nada. Mas vai acontecer. Porque além de receber a notificação da infração da multa hoje, que é quase R$3.000, depois que passou todo o processo dessa multa, vamos supor, você fez o pagamento da multa e tudo mais, vai gerar um processo administrativo para suspender a sua CNH. E você vai ser notificado, porque o órgão de trânsito ele tem até 5 anos para iniciar esse procedimento. Então, muitas vezes, se inicia esses processos de suspensão da CNH em função do bafômetro com 2 a 3 anos da data do cometimento da infração. Então, às vezes, a pessoa nem se recorda mais e recebe em casa uma notificação. Outra coisa que acontece muito é que muitas vezes as pessoas mudam de endereço e não atualizam o endereço vinculado à CNH e não são notificadas por correio. Elas são notificadas por diário oficial, que é Onde uma elas das acham que não está acontecendo que nada. é uma das previsões, e muitas vezes a pessoa só vai descobrir que a CNH dela está suspensa quando ela é parada numa blitz. O policial fala, não, mas você não podia estar dirigindo. Ou quando vai renovar. Ou quando vai fazer a renovação, né? Porque muitas vezes a pessoa dirige aí 5, 6 anos sem ser parada em blitz nenhuma, e aí vai renovar a CNH e ela descobre o problema. E aí já não tem muito mais o que a gente fazer. Porque tudo que a gente trabalha na esfera administrativa, existem prazos, né? Então, é muito importante, caso você passe por uma situação dessa, que você procure uma ajuda especializada, que vá ao despachante, né, para poder ter o auxílio ali das meninas, porque tudo que é feito na esfera administrativa tem prazo. E a gente consegue remediar diversas situações que às vezes acontecem por erro. Nós temos tem um caso de um cliente que lançaram a multa do bafômetro no veículo errado. Ele só soube que a multa, porque ele foi abordado e tudo mais, mas ele só conseguiu localizar a multa porque hoje o aplicativo CNH Digital, ele te disponibiliza as infrações por condutor. Mas se você verificar no veículo dele que ele estava no dia da infração, não tem multa nenhuma. Então, algum terceiro aí vai acabar
vendo de surpresa uma multa no valor exorbitante porque houve um erro. Então, isso gera nulidade do auto de infração e outras situações também geram essa nulidade. Então, é muito importante quem passa por esse tipo de situação procurar alguém especializado para a gente poder analisar, poder entender certinho o que foi que aconteceu e ver a melhor forma. Porque vai gerar suspensão lá na frente. Você tomando ciência ou não, vai gerar essa suspensão. Nós temos outras situações. A gente fala muito do bafômetro, porque o bafômetro, na entrega da habilitação, a pessoa acha, me entregou, então não vai acontecer nada, né? Sim. A gente fala muito sobre isso por causa dessa situação. Mas existem outras multas que também geram isso, né, Rovani? Tem várias, na verdade. São várias as situações. E, às vezes, a pessoa comete a infração e acha que tem que esperar completar 40 pontos para que ela seja punida. Uma das multas que as pessoas não sabem é o radar pode gerar uma multa. A gente chama de infração autossuspensiva, né? Que lá na frente vai gerar a suspensão da sua CNH. Se você passa numa velocidade acima de 50% do limite previsto para aquela via, vai gerar a suspensão da sua CNH. E as pessoas não têm noção disso, vão descobrir talvez 2, 3 anos depois do cometimento da infração. E hoje, 50% acima do que pede lá, é muito fácil, porque tem radar aí que é 40, Sim. 30. Você pega 50% desse valor para você chegar, você está cometendo uma infração gravíssima. Infração gravíssima que vai suspender a sua suspensão. CNH. Vai suspender e vai te dar essa obrigatoriedade de fazer a reciclagem para depois do período de suspensão reaver a sua CNH. E se a pessoa for pega 2 vezes na mesma infração gravíssima? Aí pode gerar até a cassação da CNH. Tá? Vai depender dentro do prazo desse lapso aí de 12 meses. Se for dentro de um período de 12 meses, vai gerar a cassação. E a cassação é a perda mesmo da CNH. E a pessoa vai ter que... Definitiva, a pessoa vai ter que recomeçar todo o processo da autoescola. 2 anos depois, né? 2 anos depois para poder ter uma habilitação. Exatamente. 2 anos depois, ela pode voltar a pensar em tirar a habilitação. Isso, aí ela vai ter que fazer todo o processo de novo. Aula prática, aula teórica, aula prática e as 2 provas, psicotécnico e tudo mais. Rovani, quanto tempo demora ou quanto tempo esses pontos ficam na habilitação? É 12 meses, de acordo com a data do cometimento. Né? Não é de janeiro a dezembro, é, na verdade, 12 meses a partir da data. Né? Hoje, no caso, é dia 21? 21 do 3. Então, uma multa cometida hoje, ela vai sair do seu prontuário lá no dia 22 do 3 do ano que vem. Então, vamos explicar certinho para as pessoas entenderem. Gente, não cai em dezembro. Não. Porque o pessoal fala assim, foi multado hoje, a partir do dia 1º de janeiro, a pontuação não tem nada a ver, não. Sai da minha habilitação. Não sai. É do dia que você foi multado até 12 meses após. Então, hoje é dia 21 de março, até dia 21 de março do ano que vem. Vai constar. Vai constar e somar os pontos que daqui para frente você está levando. Isso. E sempre prevalece, né, a mais antiga. Ou seja, se eu cometi uma hoje, 21 do 3 do ano que vem, ela vai estar lá ainda. Mas se eu cometi uma outra o mês que vem, aí prevalece a data daquela. Aquela questão da pontuação. Lembrando, gente, né, que com a mudança que teve em 2021, se tiver 2 infrações gravíssimas, não pode chegar a 20. Se tiver uma infração gravíssima, não pode chegar a 30. E se não tiver nenhuma gravíssima, aí não pode completar os 40 senão vai ser suspenso. 20, 30 e 40. É isso que se mantém agora, né, desde 2021. E isso quando? De acordo com a primeira. Como eu disse, hoje 21 do 3 até 21 do 3 do ano que vem eu não posso completar. Nem 20, nem 30 e nem 40. Senão vai ter o efeito suspensivo de acordo com as infrações ainda. Isso, eles consideram um prazo de 1 ano, né? Compreendido dentro de 1 ano eu não posso estourar a pontuação. Então, assim, sempre vai se pegar a data da mais antiga para se computar esse período de 1 ano. Então, vamos supor, se até o dia 21 de março do ano que vem eu completei 18 pontos, a pontuação vai estar ok, ela vai sumindo periodicamente de acordo com o vencimento de cada uma daquelas infrações. Então, você acaba puxando o seu prazo de pontuação um pouco mais para frente, porque vai vencendo, vai cair numa multa, mas a outra vai sendo mantida. E aí você tem que tomar cuidado para nesse período aí você não ter o risco de estourar a pontuação. E na verdade, quando a pessoa vai pagar uma multa lá no escritório, eu falo assim, gente, é muito triste ver pagar uma multa, né? É triste demais, é muito Ontem nós tivemos dinheiro. Um cliente, que vou deixar bem claro que o pessoal que vai para Ubatuba,
Lá em Ubatuba, não sei se vocês sabem, criaram umas multas lá que tá assim, quebrando todo mundo que está indo para Ubatuba. O menino foi multado por R$ 6.000, gente. Pasmem. R$ 6.000 Ô, louco. com o som É isso que eu ia falar. ligado, Em Ubatuba tem muito de som. perto da praia. É bem frequente a gente receber bastante infração de Ubatuba com o som ligado. Porque é proibido, né? Se eu não me engano, você não pode nem caixa de som na Nada. praia. Ele falou que o som do carro é o som básico, original do carro. Só que ele deixou ligado e saiu, foi pegar alguma coisa perto Não lá. pode. E eles multaram em R$ 6.000. E ele foi pagar. Falei, gente, é R$ 6.000. Como que paga uma multa? Esse dinheiro vai para o Estado, né? No caso, como foi o Ubatuba, foi para o Estado de São Paulo. Mas que isso tem para você, que volta para você? Eu acho que voltou para ele nunca mais ligar o som Esse daí nunca mais vai investir num som de carro, né? Ele já não investia antes, agora ele não vai investir eu acho mais. que qualquer multa que você leva, é muito triste você pagar uma coisa que não tem sentido. Às vezes você poderia ter evitado. Ah, mas Sim. cá entre nós, gente, multa, na verdade, na grande maioria, paga quem quer. Sim. Paga quem quer. Você tem escolha. Porque, Leva na a multa verdade, porque quer. eu falo por mim, eu não sou... Na verdade, eu leva não- a multa porque quer, porque pagar depois que levar a multa tem que Exato. pagar. Né? Só que assim, eu falo na sala de aula, o pessoal fala às vezes, né, existe no Brasil a indústria da multa. Não, gente, não é bem assim. Você tirou a habilitação, você aprendeu a não cometer infrações, então só não cometeu. Eu tenho 23 anos, vou completar esse ano, 23 anos de habilitado, e até hoje eu paguei 3 multas na minha vida. 3. Então, quer dizer, se fosse realmente uma indústria, eu acho que já era para mim ter pago mais, não é? Sim. O pessoal fala, né, que é uma indústria, mas não é. O pessoal tem que tomar cuidado, verificar o que pode, o que não pode, principalmente nessas viagens em cidade que vai curtir. Às vezes a curtição sai mais cara. Não, pode Mas seguir. você falou em 23 anos, nós recebemos aqui da Thelma. Thelma, muito obrigada aí por estar ouvindo o nosso programa. A Thelma diz que ela tem a CNH há 23 anos, mas não, você falou 23 anos, a Thelma também. Thelma Soares. Há 23 anos, mas ela não tem coragem de dirigir e está em dia com a habilitação dela. Sempre que vence, ela renova a habilitação. Olha aí, Thelma. Eu não sei se a Thelma ouviu o nosso programa da Eu ia falar, se não ouviu, deve ter aí nas redes da rádio, dá uma olhadinha, assiste o programa que pode ser que te ajude a superar esse medo aí, vale a pena. Ou já entra em contato com a Priscila, né? Entra em contato com a Priscila lá, sem medo de dirigir, que a Priscila vai conversar com você, porque, 23 anos e não tem coragem de dirigir. Mas ela mantém, né? Ela fala que não tem renova. coragem, mas no fundo, ela Ela tem sabe que ela vontade. vai voltar a dirigir. Ela sabe que ela vai voltar, porque ninguém mantém uma carteira ativa à toa. Se ela vence Só falta um todas pouquinho de coragem, viu, se Thelma? ela renova todas as vezes que vence, então é porque ela ainda tem esperança. Tem. E se tem esperança, Thelma, vai lá, corre atrás, procura Thelma. É uma independência tão grande que a pessoa que dirige sabe como que a gente sente outra pessoa, né? Sim. Com a habilitação e podendo estar dirigindo, né? É uma sensação de liberdade e independência que ninguém te tira. Sim. Ô, Thelma, então tá aí, viu? Assiste lá o programa que nós fizemos com a Priscila, que você vai... Tenho certeza que daqui uns dias você vai estar falando assim, já voltei a dirigir. Coloca para nós aí. Foi do Dia da Mulher, né? Foi. do Dia da Mulher. Foi do Dia da Mulher. Então, até uma... Dia 7 de março. A Thelma já interagiu aqui, muita esperança, mãozinha para cima, coração. Então ela dá uma olhada no programa aí, que lá a Priscila deixou o contato dela também. E interage com a Priscila lá e vamos dirigir. E nós ter todos essa vamos sensação estar aqui de liberdade torcendo, que né, todo mundo mas, Isso né, aí. Quando o Rovani falou ali do Oiapoque ao Chuí, é uma sensação de liberdade muito grande. Eu já tinha carteira de moto desde 1990, depois o Mourinho judiou de mim, depois tirei de carro. E assim, a liberdade que a gente tem, viajar, visitar parente fora, resolver negócios fora. Então essa sensação de poder, eu tenho essa liberdade de dirigir em todo o território nacional, alimenta a gente. Então essas pessoas que não dirigem, eu tenho certeza que dentro delas falta alguma coisa. No caso, você falou da Thelma, ela tem essa vontade, por isso ela mantém Por isso que ela mantém a a carteira. carteira em dia. Muito legal.
Você falou em Moura aí, né? O irmão dele mandou uma mensagem aqui, o Fidelis Moura, né? Bom dia a todos e parabéns pelo programa. Obrigada, Fidelis. E que bom que você está ouvindo o nosso programa também. Fidelis, eu tive a oportunidade... Ele está aposentado hoje, né? Mas eu tive a oportunidade também de trabalhar com ele, com o Mourinha. E conheço toda a família. Obrigada aí de estar participando do nosso programa. Pedro Rodrigues também, pelo Facebook, mandou bom dia, Meire, convidados. Legal aí o pessoal participando. Quem quiser fazer mais perguntas, pode mandar aqui, que nós vamos fazer pergunta para o Rovani e para a Bárbara também, que a Bárbara, daqui a uns dias, nós vamos fazer um programa só com ela, para ela falar sobre as leis. Rovani, transferência de CNH de outro estado, eu posso fazer aqui sem fazer exames? Não, ele tem que fazer a transferência primeiro. É muito comum, né? As pessoas realmente vêm para cá, quer renovar a carteira, mas não quer ir para São Paulo, não quer ir para o Rio de Janeiro, não quer voltar para o estado, mas quer fazer aqui, mas tem que fazer a transferência. Aí a gente vai explicar isso para o cliente, é complicado. Ah, mas o código não é o mesmo, mas infelizmente. Sim, vamos ser claros aí nessa transferência. Então, a pessoa tem uma habilitação lá de fora e quer vir para cá, trazer a habilitação de lá para cá. Transferir o prontuário, né, como a gente fala. Sem fazer um exame de vista aqui, ou até mesmo a pessoa que tem lá já um bloqueio da CNH por pontuação, quer fazer a transferência aqui. Não pode. Então, tem que resolver todas as pendências no estado de origem da CNH para depois conseguir fazer a transferência para cá. Sim. E se o exame dela está vencido, ela tem que fazer o exame normalmente aqui. Então, assim, se a pessoa está lá, ela é de Itajubá, está lá em São Paulo. Ah, Meire, mas eu não posso ir aí em Itajubá fazer o exame. Você não renova aí a carteira? Gente, eu não posso fazer exame. Isso aí é direto, Rovani. Eu não posso fazer exame para a pessoa ir lá na clínica fazer um exame de vista. A pessoa tem que estar aqui no dia do exame que foi marcado. Lembrando que hoje nós temos as 3 clínicas. Sim. É aleatório quando a gente entra no sistema. Não tem como escolher, eu quero fazer em tal clínica. É automático na hora que emite, né? A guia. Na hora que eu vou emitir a taxa para que a pessoa faça a renovação. Já vem com a clínica que ela vai ter que fazer. Então, assim, a pessoa aí que quer renovar a carteira dela ou transferir a carteira dela para Itajubá, não estando em Itajubá, terá o momento que ela terá que vir aqui e fazer. Se ela não quer transferir o prontuário, tem que ser. Muita gente também daqui que quer transferir o prontuário para outro estado porque está com a reciclagem para ser feita. Não consegue. Não consegue. Ela vai ter que fazer a reciclagem aqui para conseguir transferir a habilitação. O que acontece? O número da CNH ele é nacional, né? Utiliza-se agora a nomenclatura RENASCE, né? RENASCE, que se utiliza que é nacional, é um único número, não existe a possibilidade de você ter mais de um número desse, independente do estado da onde você fez sua habilitação. Porém, os estados têm autonomia para gerenciar a habilitação dos condutores daquele governo, né? No caso de cada estado. Por isso que existe essa diferença e às vezes existe até uma diferença de requisitos, porque cabe ao Detran do estado definir o que ele julga como essencial. Por exemplo, aqui em Minas, para transferir para cá, talvez vai ter que renovar os exames, vai depender dos requisitos que essa pessoa preenche e do estado que ela veio para ela ter que cumprir. Da mesma coisa a transferência para outro estado. Sim, nós vamos dar um intervalinho aqui, né? E lembrando que hoje nós estamos sorteando uma massagem lá da Janaína Barros. A Janaína mudou de local. Nós vamos passar aqui o endereço novo da Janaína, Rua Antônio Simão Mauad, 149. Fica ali naquele edifício Atenas, perto do fórum, no primeiro andar, na sala 103, a sala dela. O telefone da Janaína é 99211-3676. O pessoal aí que quiser fazer uma massagem, Rovani, só um comentário dessa massagem que eu já falei uma vez. O pessoal que vai tirar a habilitação aí, vai fazer o exame lá de rua, procura a Janaína um dia antes aí, faz uma massagem à noite. Dá aquela relaxada. Dá aquela relaxada, porque a minha funcionária fez isso e deu certo. E aí o pessoal pode deixar seu nome, seu telefone, que nós vamos estar sorteando uma massagem da Janaína e uma taxa de licenciamento
Vamos para o intervalinho já que a gente volta. O programa Falando de Trânsito tem o patrocínio da Concred Veículos, a revendedora de veículos novos e usados. Comprando na Concred Veículos, você sai com seu veículo revisado e já com o laudo cautelar. Procure o Daniel e o Cristiano e fale que ouviu o programa Falando de Trânsito, aí você ganha uma transferência de veículo. O telefone da Concred é o 3622-0696 e também o 3622-2737. A Concred Veículos fica na rua Paulo Chiaradia, número 181 e também no número 306. Também patrocina o programa Falando de Trânsito a Autoescola Minasul, seu caminho, sua direção. A Autoescola Minasul fica na Avenida João Antônio Pereira, 341 Centro, aqui em Itajubá. De férias a passeio ou a negócios, faça a viagem dos seus sonhos. Conheça do Brasil o paisagismo, pela Riera Turismo. Em 2023, faça direito. Na Unopar você garante a sua vaga sem taxa de matrícula, pagando agora apenas R$ 59,00 na primeira mensalidade. Fez Enem? É servidor público? Já tem graduação? Vem de transferência. Consulte as incríveis condições. Acesse as redes sociais ou chame no Zap 8882-3713. Tem dúvida? Fale com um de nossos queridos alunos ou incríveis professores. Direito Unopar Itajubá. Superando limites. No LabClean, as análises são marcadas pelo trabalho dos profissionais e com tecnologia, aparelhos modernos, além, é claro, de contar com uma equipe de profissionais qualificados com os métodos mais avançados e eficientes para garantir a máxima precisão nos resultados, com atendimento personalizado, com segurança, qualidade e integridade. Pode contar com a gente, sempre uma unidade bem pertinho de você. LabClean. Os resultados vão muito além do papel. No começo parecia tudo muito legal. Altas baladas, era pura curtição. Mas depois a droga mostrou sua verdadeira face. Depressão, angústia, escravidão. Foi aí que encontrei Narcóticos Anônimos e uma nova maneira de viver. Se você tem problemas com drogas e quer parar de usar, procure Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar e é totalmente de graça. Acesse na.org.br ou ligue 132. A ligação é gratuita para qualquer parte do Brasil. Participe das reuniões do grupo Só por Hoje. Rua Tenente José Cabral Renó, lateral do Ginásio Tigrão. Reuniões segundas, quartas e sextas, das 19 às 21 horas. Grupo Só por Hoje. Voltando aqui com o nosso programa, falando de trânsito, vamos voltar um pouquinho na CNH provisória. Nós recebemos aí um recadinho do Amarildo, né? Amarildo, bom dia aí para você, obrigado por participar do nosso programa. O Amarildo está falando sobre o pessoal aí que anda com a provisória, que é para tomar mais cuidado, né? A Bárbara está falando. E a Bárbara até comentou aqui que não é só o pessoal que está de provisória, mas tem muita gente aí que tem habilitação e está fazendo muita coisa errada no trânsito, né? Então, o recadinho do Amarildo, eu acho que cabe para todas as pessoas que estão no trânsito. Que estão no trânsito, que é prestar mais atenção, verificar aí o pedestre que quer atravessar na faixa, deixar o pedestre atravessar, respeitar, né, a parada nas esquinas. Então, é para todos, não só para quem tem a provisória, mas para todos que estão dirigindo aí no nosso trânsito de Itajubá. Acho que é importante a gente falar também, pedir para os condutores terem paciência. A gente tem que entrar no trânsito pacientes, não adianta entrar estressado, porque só vai piorar. A chance de você se envolver em alguma tragédia aí, você entrando estressado no seu carro, é muito grande. Mesmo porque não tem como você passar por cima. Aí você vai ter que ir de avião. Vai ter que ir de avião. Para passar por cima. Mas quando termina o prazo da provisória? Terminou o prazo da provisória. A pergunta é, a pessoa aguarda em casa a nova carteira?
Ela vai aguardar em casa, mas depois que ela recolher a taxa devida, né, gente? Que lembrando, né, o documento é válido por 1 ano, de acordo com a data, né, do final do exame dela prático. E findando esse tempo, ela tem que recolher uma taxa. Lembrando que tem que esperar vencer mesmo no outro dia. No dia mesmo ela não consegue. No outro dia, se ela tiver acesso, né, ao computador, né, com impressora, ela tira a taxa no site do Detran, paga a taxa. Esse ano subiu, né, para 120 e um pouquinho. E aí sim ela pode aguardar em casa, após o pagamento da taxa, para receber a CNH definitiva. Mas se não recolher, não recebe. Assim mesmo, Rovani, eu acho que a pessoa, tanto na parte de documentação de veículo, como na parte de habilitação, o site, ele dá a oportunidade de você verificar, igual um produto que você compra na internet. Ele dá a oportunidade para você verificar se a sua habilitação já saiu, onde está, se já foi. Às vezes eu vejo lá, assim, às vezes o correio tentou entregar 3 vezes e não tinha ninguém em casa. Então, vale a pena sempre também não só ficar sentado esperando, verificar lá no site ou levar para nós no escritório, a gente verifica isso para a pessoa, porque a gente sabe que tem muita dificuldade, muita gente tem dificuldade de entrar no site, inclusive para tirar essa taxa. Sim. E às vezes tira a taxa errada. Sim. Por isso que às vezes é melhor ir bom, numa pessoa já indicada. Tem que ter certeza, porque depois que paga a taxa, não consegue a devolução. Se pagar a taxa errada, não, até consegue. Até consegue, mas dá um trabalho. Tem que pedir para o governo ressarcir. E esse ressarcimento não significa que vai cobrir a taxa que você precisava pagar. Então, você paga a outra taxa que deveria pagar correta, e aí pede o ressarcimento dessa que você pagou errado. Eu tive um caso essa semana, a moça tirou errado. Ela falou, não tem como jogar o dinheiro dessa taxa para outra, não tem como. Mesmo que seja o mesmo valor, não tem como tirar, passar o valor da taxa que pagou errado para a taxa que deveria ser paga. E essa taxa também, outra coisa, quando você tenta tirar no sistema várias vezes, você pode ocasionar um bloqueio. E esse bloqueio, quando você ocasiona esse bloqueio, você não consegue tirar mais, aí tem que procurar o Detran ou procurar a gente para poder liberar para sair essa taxa. Outra coisa que acontece também, a pessoa paga a taxa e não recebe a carteira. Aí ela fala, mas eu paguei a taxa, eu não recebi, não tem nada lá que está avisando que é minha carteira. Gente, às vezes você perdeu pontos na carteira provisória e você perdeu o direito da carteira. Em alguns casos até cassou, né, a permissão e a pessoa achou que ainda... Exatamente. Infelizmente, às vezes, quando você paga a taxa e não recebe a carteira, às vezes tem um ponto lá. E dessa decisão de cassação da provisória, não tem recurso administrativo. É importante falar isso. A gente até consegue, talvez, discutir judicialmente, dependendo da situação. Você vai para a esfera judicial, mas acaba ficando caro, não fica barato. Mas, administrativamente, a decisão de cassação de uma CNH provisória, ela é irrecorrível. Então, a gente não tem como recorrer dessa decisão. Sim, mas aí você pode falar, no caso, que não seja a cassação, né? Isso. Quando a pessoa ela viu que ela tomou isso, uma multa é por isso indevida. que é muito importante que a pessoa tem que acompanhar qualquer infração que ela tome, principalmente quando ela está com a provisória, ela tem que procurar ajuda, porque ainda dá para reverter e evitar que chegue nessa cassação. Porque se chegar na cassação, a gente não tem o que fazer. Mas antes dessa pontuação entrar no prontuário desse condutor, a gente consegue fazer vários recursos, tem várias formas aí da gente conseguir reverter, principalmente quando é multa que caiu errado num veículo, por erro de digitação de placa, ou era outra pessoa dirigindo. Então, a gente consegue ainda evitar que essa CNH transferir as pontuações, então a gente consegue evitar que essa pontuação entre na CNH provisória. Depois que ela entrou na CNH provisória, a gente já não tem mais o que fazer. Mas antes tem muita coisa que a gente consegue fazer. Um conselho que eu dou para as pessoas que estão aí com a CNH provisória é sempre, se puder, todo mês consultar se tem multa. É importante, né, o que ela já falou hoje, que é uma coisa muito comum o pessoal não manter o endereço atualizado. Sim. Exato, aí não recebe a notificação. O aplicativo da CNH Digital facilitou, tá? Ele ainda não tem tanta comunicação
com os sistemas, por exemplo, de recurso. Muitas vezes você faz um recurso de multa, ela não comunica no aplicativo CNH Digital, não vai aparecer nada, então tem que se olhar em outro sistema. Mas para acompanhar a pontuação, é um aplicativo excelente. Né? O problema é que depois que se entra a pontuação, a gente, quando se trata de CNH provisório, a gente não consegue resolver. Então é ficar muito atento, manter endereço atualizado, ficar muito atento se for parado em alguma blitz ou se cometeu alguma infração para procurar ajuda assim que aconteceu, para evitar que essa pontuação entre na CNH. E para procurar essa ajuda, qual que é o endereço, Bárbara? Rua Dr. Luiz Renault, 550, lá no Despachante Meire, no bairro Avenida. É só procurar o escritório que a gente orienta e vê, a gente consegue ver se a pessoa vai conseguir fazer esse recurso através das notificações ou até mesmo ela apresentando o documento do veículo. Exatamente. A gente olha lá, se tiver alguma notificação em tempo de recurso, a gente entra com o recurso e consegue manter a habilitação. O despachante está bem preparado para poder resolver esse tipo de problema, então é só procurar o despachante que as meninas lá vão poder auxiliar todo mundo. Rovani, nossa, gente, tem pergunta, né? Olha, posso iniciar as aulas antes de completar 18 anos sendo emancipado? Não. A emancipação é para outra finalidade, né? O que prevalece é a maioridade prevista por lei hoje, que é 18 anos para se habilitar. Não, o pior de tudo que já teve casos, essa pergunta é quanto à emancipação. Mas você sabe, né, que no Brasil tivemos uma conversa disso há um tempo atrás, que iam aumentar, ou melhor, iam diminuir a maioridade penal para crimes hediondos, como homicídio, tráfico e tal, para 16 anos. Já faz um tempo isso. Ou seja, mas na época teve pessoas que entraram em contato comigo pelas redes sociais. Então quer dizer que a partir dos 16 a gente vai poder tirar carteira? Não. São coisas distintas. São coisas distintas. Se tivesse aprovado isso, você ia ser punido por crimes hediondos do Código Penal a partir dos 16. Mas lembrando, viu, gente, isso não foi aprovado. Mas prevalecia para tirar carteira os 18. Para se reduzir essa idade, precisa que seja feita uma alteração no Código de Trânsito Trânsito brasileiro. Isso. Não interessa se é emancipação, que a emancipação é muito relacionada às obrigações civis, né? É você poder assinar um documento, você poder ser sócio de uma empresa sem necessidade de representação dos seus pais. Isso. São questões mais relacionadas à esfera civil, diferente do trânsito. Então, enquanto não houver mudança no Código de Trânsito, o requisito é 18 anos completos. Você não consegue nem começar antes de ter os 18 anos completos. Tá? Então, você precisa, eu fiz aniversário hoje eu consigo começar na autoescola. Consigo ir lá, fazer pagamento das taxas e dar continuidade. Ontem, eu já não conseguiria, porque eu não teria os 18 anos completos. Isso aí. Bárbara, quando a gente pensou em fazer o nosso programa falando de trânsito, hoje eu falo que é nosso programa, porque antes o pessoal ia lá no escritório e pedia, Meire, você precisa voltar a fazer o programa. Quando eu consegui pôr essa equipe aqui comigo, Bárbara, Rovani, Duarte, Amanda, o Sargento Dari faz parte da equipe também, eu pensei da seguinte forma, não foi para fazer um programa aqui e falar, a Meire está lá na rádio fazendo programa. Meu irmão, que mora fora, ele me falou uma vez, falou assim, Meire, você precisa passar o conhecimento que você tem em relação a total de trânsito, de veículo, de CNH, para as pessoas ficarem melhor informadas. Muita gente não tem tempo de ficar ali estudando as leis que mudam. Então, foi pensando no que ele me falou que a gente veio para cá e eu montei essa equipe. Graças a Deus, vocês aceitaram, para fazer parte desse programa. E você vê o tanto de conhecimento que a pessoa tem aqui quando a gente fala só de um assunto, que é a CNH. Eu tenho certeza que muita gente hoje que está ouvindo o programa fala assim, gente, eu não sabia disso. Gente, eu não sabia disso. Qualquer coisa que a gente fala aqui da CNH. Então, eu peço para todas as pessoas que estão ouvindo divulgar o nosso programa, porque o nosso programa é com esse intuito de levar a informação que todos os dias, você acabou de falar assim, com a lei que mudou 2021, muita gente não sabe que mudou. Muita gente sabe. O que mudou, o que tem aí de novo, o que não tem. Nós que estamos no ramo, nós procuramos saber sempre sobre essas leis que mudam. Sempre especializando. A gente levanta de manhã, a primeira coisa que a gente olha é se teve alguma mudança. Infelizmente, existem muitas fake news
E todos os dias, quando acordo, tem uma fake news Nova. na rede social. A gente até olha e fala assim, gente, da onde tiraram isso daqui? É a coisa mais absurda do mundo, Sim. né? E os clientes também perguntam, Meire, é verdade isso? Então, a gente procura informar o que é verdade e o que não é verdade. E, infelizmente, hoje nós temos muitas fake news, que é sobre renovação de carteira, que você De passou. multas, cada Inclusive, valor tem absurdo. uma pergunta aqui, eu posso dirigir com a minha carteira nacional vencida há mais de 30 dias? Não, se está vencida há mais de 30, não. Você pode dirigir após o vencimento por 30 dias. Por 30 dias. E esse prazo, ele porque antigamente você demorava muito para receber a habilitação pelo correio. Então, foi concedido esse prazo para que a pessoa tivesse tempo de fazer os exames, fazer todo o procedimento que precisa para se renovar a habilitação e receber ela em mãos em casa. Hoje, como a gente tem a CNH digital, pode ser até que futuramente se reduza esse prazo aí de 30 dias. Possível. Porque hoje o processo é muito mais rápido, né? Inclusive que a gente já falou aqui das clínicas, né? Hoje os exames são muito mais rápidos, então assim, é muito mais fácil hoje. Então esse período aí, ele não existe como um prazo a mais para você, ele existe para que você consiga providenciar a renovação da sua CNH. Sim, e aí eu vou falar uma fake news que saiu. A pessoa não conseguiu renovar a carteira dela depois desses 30 dias. Ela perdeu a carteira dela. Aí a pessoa chega lá desesperada. Meire, eu perdi a minha carteira. De jeito nenhum. Não, vamos voltar a falar que o Rovani falou. Depois de 5 anos sem renovar a habilitação, você tem que fazer um cursinho, né? Isso. De quantas horas? 15 horas aula. Então, 15 horas aula. O que acontece? Não, passou os 30 dias, você não perdeu o seu direito de dirigir. E nem com 5 anos, né? Você fez as 15 horas aula, fez o exame médico, está habilitado Está de novo. habilitado novamente. Então, mesmo que passou dos 15, igual, vamos supor, a Thelma, que falou que tem 23 anos de carteira, ela renova no prazo. Mas se ela não renovasse no prazo, vamos supor que ela passasse 8 anos sem renovar a carteira. Ela ia lá, faria esse cursinho de 15 horas e tá normal, pegaria a Renovava. sua habilitação. Normalmente. Porque, na verdade, a finalidade desse curso é atualizar, né? Às vezes a pessoa está 10 anos sem dirigir, ela muitas vezes não se recorda de diversas coisas do cotidiano que quem está no trânsito não se esquece, né? Que você vai vivendo as mudanças. E é essa a finalidade, fazer a atualização para esse motorista poder retornar para as ruas. Sim. Então, mais uma vez, aí o pessoal que está nos ouvindo, nós estamos chegando já no finalzinho do programa, né? O Duarte não pode ficar nervoso, porque a gente passa do horário, o Duarte fica nervoso. Então, assim, a gente já está chegando no nosso finalzinho, nós vamos fazer o sorteio, né? Nosso sorteio hoje é uma massagem da Janaína Barros. A Janaína pede para quem ganhar, gente, não perca essa oportunidade. Eu tenho eu faço essa massagem com a Janaína porque eu preciso, porque eu trabalhar com documentação não é fácil. Não é só para tirar a carteira que as pessoas precisam, não. A gente também que trabalha com documentação, a gente precisa disso. Então, eu faço uma massoterapia lá com a Janaína. E, assim, todos os dias que eu faço, hoje é dia, todos os dias que eu faço essa massagem com ela, eu saio de lá renovada. A Janaína está no novo endereço agora, na rua Antônio Simão Mauad, 149, no edifício Atenas, ali pertinho do fórum. Quem quiser contratar lá, fazer uma massagem com a Janaína, vou tirar minha habilitação amanhã, vou ver se a Janaína faz essa massoterapia lá, 99211-3676. Estamos também sorteando uma taxa de licenciamento. Essa taxa de licenciamento eu não costumo falar aqui, mas hoje eu vou falar. É uma cortesia dos nossos escritórios, da Meire Despachante. A Meire Despachante fica na rua Doutora Américo de Oliveira, 655, aqui no centro, ali pertinho da loja 100. Chegou ali naquela esquina, só perguntar onde é a Meire Despachante, o pessoal já indica. E tem também ali na avenida, que é onde a gente faz esses recursos de multas. Eu quis frisar bastante hoje, porque o nosso trabalho ali é intenso, né, Bárbara? Intenso. Porque, infelizmente, no país que a gente está vivendo, nós temos recebido muitas infrações indevidas. É triste a gente ver isso, mas
pessoas desonestas que modificam as placas do veículo, coloca adesivo lá, fita isolante para mudar um 3 para 8, são pessoas sem caráter, né, que faz um negócio desse. E aí a multa cai num veículo daqui de Itajubá. Então, quando a pessoa recebeu uma multa de um lugar que ela nunca foi, nunca frequentou esse lugar, leva lá para nós no escritório. Eu, a Bárbara, com o conhecimento que a gente tem, a gente sabe analisar infração por infração e nós vamos fazer esse recurso para você. Fica ali na rua Dr. Luiz Renó. Também trabalhamos ali com serviço despachante normal, documento de veículos, a renovação de habilitação e também tem o Sem Parar ali na rua Dr. Luiz Renó. Se eu não estiver lá, tem a Lili, tem a Bárbara, porque eu não posso ficar em 2 lugares ao mesmo tempo, mas eu estou dando assistência. Então, as pessoas que quiserem procurar, eu recebeu a sua infração, mesmo que seja uma multa que você pode até achar que levou, mas tem um erro, tem alguma coisa, leva para a gente, que a gente vai estar lá fazendo o recurso de multa. Todas as infrações são passíveis de recurso. Só procurar o nosso escritório que nós vamos te dar todas as informações. Vamos fazer o sorteio, Duarte? Já chegou aí a nossa lista? Já está aqui, sim. Vamos ver aqui. São 44 nomes. Hoje nós vamos pedir para o Rovani, né, Rovani, de 1 a 44, falar para nós o número. De 1 a 44, 9. 9. A Bárbara vai anotar para a gente, para poder... Então, o primeiro sorteio hoje eu vou sortear a taxa de licenciamento, Rovani, porque semana passada foi o pagamento de PVA, né? E agora a taxa de licenciamento vence dia 31 de março. Então, aí a pessoa, o número 9, ganhou uma taxa de licenciamento. Se a pessoa não tiver veículo, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz a semana passada com a ganhadora, que participa muito do nosso programa. Eu vou transformar em dinheiro e a pessoa pode pegar em dinheiro comigo. Número 9, Duarte. Deixa eu achar qual tela que está aqui, velho. 9, Roberta da Silva Ribeiro. Então, a Roberta pode procurar o escritório para ganhar aí a taxa de licenciamento. Agora vamos, mais um número, Bárbara pode falar para a gente, vai ganhar a massagem da Janaína. 27. 27, Leila Aparecida Moreira. Então, a Leila Aparecida Moreira, ela pode estar ligando para a Janaína. Anota aí, Leila, o número da Janaína é 99211-3676 para estar agendando a massagem. Queria só deixar um recadinho aqui, que a pessoa que não procurar o brinde dela até a sexta-feira dessa semana, nós vamos sortear o brinde novamente, desde que não seja comida, né? Nós vamos sortear o brinde novamente na terça-feira que vem. Mas eu gostaria de avisar a Leila aí, não perca essa oportunidade. Você vai conhecer a Janaína, vai gostar muito dela e tenho certeza que você vai virar cliente dela lá para fazer essas massagens. Então, o pessoal que ganhou aí, a Roberta, pode procurar o escritório tanto da Avenida como do Centro, e a Leila pode ligar para a Janaína. Nós vamos deixar também, né, o Duarte, no link do programa, o endereço da Janaína, né? A Amanda coloca lá no... Coloca, isso, né? Amanda coloca depois no Instagram. Aí a Leila também, se a Leila quiser entrar em contato com o nosso escritório, a gente passa para ela direitinho o telefone, tá? Estamos aqui terminando mais um Falando de Trânsito na Futura FM. Queria agradecer imensamente o nosso convidado e participante da nossa equipe, o Rovani. Rovani, sempre é muito bom estar com você aqui fazendo essas perguntas, porque eu sei que é muito útil para a nossa população, para a nossa cidade e região. Agradeço mais uma vez de coração a sua presença. Prazer todo meu, sempre. E para mim também é um privilégio poder, né, levar o conhecimento que a gente tem, como você falou hoje já, né, é importante a gente levar isso para as pessoas, né, para tentar mantê-las o mais informadas possível, evitando certas circunstâncias, que, como já disse hoje, multas principalmente. Eu levo assim.
eu já pago muito imposto, acho que multa eu não preciso pagar. Então a gente tem que tentar Exatamente. evitar ao máximo. E quando acontecer, a gente tem de buscar os recursos para a gente tentar realmente, né, rever. Mas é sempre um prazer, eu agradeço novamente. Se Deus quiser, logo a gente está de volta. Deus abençoe sempre, viu? Bárbara, mais uma vez, muito obrigada. É um prazer estar aqui e isso daqui para mim, eu acho que é o que a gente sempre fala, a informação e o conhecimento transformam, né? E então a missão que a gente faz aqui, ela é muito importante para a gente trazer uma sociedade mais tranquila, talvez ajudar a reduzir alguns acidentes aí, reduzir problemas que a gente vê no trânsito. Deus abençoe, Bárbara. Amém. Agradecer ao Duarte, mais uma vez, pela ajuda, pela força, né, Duarte? Estamos aí, eu tô calmo. A Amanda, que está lá no cantinho dela, também mandando aqui para nós os nomes, as perguntas dos participantes. E mais do que nunca, agradecer vocês que estão aí do outro lado, nos prestigiando com tudo isso que a gente está levando para vocês, com muito carinho e vem de coração, tá? Uma boa semana para todos, que Deus abençoe e até semana que vem no Falando de Trânsito. O programa Falando de Trânsito tem o patrocínio da Concred Veículos.